Está começando o Espaço e Comunidade Especial Educação. Especial porque você vai conferir tudo sobre a vinda do ex-ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, à UNG. Ele participou do Fórum Permanente de Educação com o tema Um Projeto de Educação para o Brasil. Antes de dar início ao nosso fórum, nossa equipe esteve nos bastidores com os principais nomes da Universidade de Guarulhos. Nosso repórter especial Adriano Magrinelli, numa entrevista exclusiva com o ex-ministro, o chanceler da UNG, professor Antônio Veronese, e o reitor, professor Valmor Bolan, fala sobre a atual situação do ensino no Brasil. E no UNG em Pauta, você vai conferir a opinião das pessoas após o fórum. Tudo isso e muito mais no nosso especial de educação. Não saia daí, o Espaço e Comunidade volta já já. A UNG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica, além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. UNG, formando profissionais e atendendo a comunidade. Estamos de volta com o Espaço e Comunidade. O Fórum Permanente de Educação discute questões voltadas ao processo de ensino-aprendizagem. E você pode conferir aqui alguns professores que passaram no programa abordando os temas que foram apresentados no fórum. Desta vez, o convidado foi o ex-ministro Paulo Renato de Souza, que falou sobre um projeto de educação para o Brasil. E antes de iniciar a palestra, nossa equipe conferiu a expectativa que rolava nos bastidores. Na manhã do dia 6 de maio, cerca de 2.000 pessoas participaram do Fórum Permanente de Educação Especial, realizado no Campus Dutra. O convidado foi Paulo Renato de Souza, ex-ministro e ex-secretário de Educação. A equipe do Espaço e Comunidade conferiu a chegada do palestrante e registrou a expectativa para o início do evento. É sempre importante para a universidade ter pessoas que ilustram ou ilustraram ou têm perspectiva de ilustrar a educação do país. O professor Paulo Renato é um marco na educação do país, não só da cidade de São Paulo, do estado, mas do país. Ele foi reitor, foi diretor do BID, Banco Internacional de Desenvolvimento, muitos anos, participou da ONU das câmaras de educação e secretário de Educação do Estado de São Paulo e ministro. Acho que é difícil encontrar uma folha de serviço tão completa, tão ascendente quanto a dele. Portanto, recebê-lo aqui é uma questão que a gente já vem trabalhando há algum tempo, nós já tentamos antes trazê-lo, mas a agenda dele é muito complicada e desta vez ele pôde vir. Então eu acho que para a universidade será um ganho, porque ele trará com certeza alguns fatos, algumas questões que nos fará pensar, né? E de certa forma, nós nos sentimos gratificados com essa presença. Este evento é o quinto evento, a quinta edição do Fórum Permanente de Educação UNG. Como a universidade tem essa característica de formadora dos recursos humanos, diretores, gestores, professores para o ensino básico, ela apenas utiliza esse como um instrumento para consolidar e ampliar os estudos e as pesquisas na área de educação. E nesse momento o ministro Paulo Renato, porque ele representa o ministro inovador na educação e que criou o mais importante programa de inclusão social do Brasil, que foi o Fundef, o chamado Fundão. É fundamental na medida em que a gente tem buscado rumos novos, né, para os nossos projetos de ensino. E o Paulo Renato é uma pessoa, um expoente nesse novo movimento da educação no Brasil, que incorporou nas políticas, na legislação da educação, uma visão mais aberta da educação, uma abertura maior para demandas de mercado e um incentivo para que as universidades saibam interpretar as demandas da sociedade em relação ao ensino que eles esperam. Ele tem muito a ver, né, o nosso ex-ministro, ele levantou essa bandeira durante o mandato, então a presença dele para a gente é muito importante, muito significativa. O ex-ministro falou sobre projetos para o ensino básico, pós-médio e superior, com a expansão dos cursos tecnólogos, capacitação de professores, leitura em sala de aula, participação dos pais na escola e avaliação.
São temas que contribuem para o conhecimento acadêmico e esclarecem dúvidas da comunidade em geral. Guarulhos tem sido uma cidade um pouco estranha no decorrer da sua história, pela proximidade com São Paulo. Às vezes ela é independente, às vezes ela é periferia de São Paulo. Então essa confusão faz com que a cidade, às vezes, tropece no seu futuro, claudique nas suas ambições. E quando você tem alguém como o professor Paulo Renato aqui, você mostra que a cidade tem a sua personalidade própria, tem seus fatos próprios. E tem uma universidade, por que não dizer isso, que honra o nome da cidade. A universidade tem que se inserir na comunidade e tem que promover a discussão sobre os temas que interessam não só a comunidade interna, mas também a população em geral. Eu acredito que esse fórum organizado pela Universidade de Guarulhos cumpre exatamente estas duas funções. De um lado, mobiliza a comunidade interna, traz um debate atual e, de outro lado, também chama a comunidade da cidade de Guarulhos, da região de Guarulhos, para um debate, uma atualização sobre os temas que são mais importantes na vida do país e no futuro do país, como é o caso da educação. Eu pretendo tocar a evolução que nós tivemos na educação no Brasil e, a partir daí, traçar os cenários futuros para a educação brasileira. No próximo bloco, você confere uma entrevista exclusiva com o nosso convidado especial, o ex-ministro Paulo Renato de Souza, falando sobre o futuro da educação brasileira. Não saia daí! A UNG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica, além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. UNG, formando profissionais e atendendo a comunidade. Paulo Renato de Souza é economista. Foi reitor da Unicamp, secretário de Educação do Estado de São Paulo e ministro da Educação no governo Fernando Henrique Cardoso. Criador do Fundef, ele também é autor de livros e artigos na área de educação, economia de desenvolvimento e economia do trabalho. Você confere agora o nosso repórter especial Adriano Magrinelli numa entrevista exclusiva com Paulo Renato de Souza, falando sobre a educação, projetos e questões da realidade do ensino no país. Especial de Educação no Espaço e Comunidade. Hoje, no programa especial sobre educação aqui no Espaço e Comunidade, estamos recebendo o ex-ministro da Educação, ex-secretário de Educação do Estado de São Paulo, Paulo Renato Souza. Ministro, obrigado por ter aceito o convite e participar aqui da entrevista do nosso quadro de educação do Espaço e Comunidade. Ao contrário, eu que agradeço a você, Adriano, e à Universidade de Guarulhos pela oportunidade de falar com todos os telespectadores. Ministro, você veio aqui ao Fórum Permanente de Educação falar sobre um plano, um projeto de educação para o Brasil. Né? Como é possível fazer com que planos e ideias aqui no Brasil saiam da teoria e vão para a prática? É possível isso? É possível. Eu acho que nós conseguimos no nosso país tirar dos planos, dos projetos, muitas coisas importantes na área da educação que acabaram se concretizando. Por exemplo, há 10 anos atrás parecia impossível garantir toda a criança na escola. Né? Há 10 anos atrás parecia impossível criar um sistema de avaliação no Brasil. E as coisas foram criadas. Eu acho que o que é importante é nós termos a visão, o que é que o país precisa. Né? E, a partir dali, desenhar os programas, os projetos que vão nos levar àquela situação. Então, eu acho que é isso que foi feito. Né? Nem sempre acontece, você tem razão, nem sempre acontece. Mas eu acho que é definir as metas, os rumos e persegui-las, né? Procurando envolver o mais possível a comunidade e o mais possível os elementos de decisão no país. O que eu sinto no Brasil é
entra um governo, estabelece um plano de educação. Sai o governo, entra outro governo, estabelece-se outro. Isso não cria uma barreira para que seja feito um projeto consistente e crie realmente, trace uma meta para a educação brasileira? Isso não é uma barreira, ministro? Sem dúvida é uma barreira, né? E esse é um dos fatores que explicam o atraso educacional do nosso país. Você veja, nós tivemos, tirando os 4 ministros que ficaram mais no governo, Gustavo Capanema, no tempo do governo Vargas, eu no governo do presidente Fernando Henrique fiquei 8 anos, no governo militar 2 ficaram 4 anos, o ministro Jairo Passarinho, o ministro da Embraer. Tirando nós 4, a média de permanência dos ministros no Ministério da Educação foi de 11 meses. 11 meses. Pegamos exemplo agora no próprio governo. Bom, no próprio governo atual já tivemos 3 ministros. Né? O problema não é tanto quando muda o governo, é que quando muda o ministro, muda a política também. Você veja, vamos dar um exemplo, no atual governo, o ministro Cristóvão, qual era a sua ênfase? Alfabetização de adultos. Ministro Tasso Genro, qual era a sua ênfase? Reforma universitária e acesso à universidade. Ministro Fernando Haddad, qual é a sua ênfase? Ele está procurando fazer uma coisa mais balanceada entre os vários níveis de ensino, que é aprovar o Fundeb, etc. Mas são 3 orientações diferentes. E do meu ponto de vista, nenhuma delas atendeu aquilo que o Brasil precisava realmente, que era focar na questão, continuar a focar na questão do ensino básico, melhoria da qualidade, expansão no ensino médio, coisas que são condições para que o nosso país seja um país desenvolvido, para que o nosso país seja um país mais justo. A raiz da desigualdade no Brasil está na desigualdade da educação. Hoje no Espaço Comunidade, recebendo a ilustre visita do ex-ministro da Educação, Paulo Renato Souza. Ministro, já que tocamos no assunto política, né, estamos aí vésperas de eleição. O senhor tem a pretensão de candidatar-se para algum cargo no governo, seja deputado, o governador, creio que o Serra já esteja pleiteando, mas de qualquer forma, o senhor tem essa Olha, Adriano, eu passei os 3 últimos anos cuidando da minha vida privada, reorganizando a minha vida privada, e quando eu deixei o ministério estava realmente de pernas para o ar, né? Consegui isso nesses 3 anos e no ano passado eu decidi voltar à vida pública. Um pouco em função de tudo que estamos assistindo no nosso país, não é? Uma situação, uma crise muito profunda, uma crise que eu acho que ameaça a própria democracia brasileira, uma corrupção institucionalizada como nunca vimos na história do Brasil. Acho que todas as pessoas que têm responsabilidade pública, que já passaram pela vida pública sem deixar manchas, sem máculas, têm a obrigação de voltar a influir, tentar influir nos rumos do Brasil. Nesse sentido, eu decidi voltar à vida pública. Nas conversas com pessoas do meu partido, PSTB, foi sugerido que eu viesse a ser candidato a governador, me coloquei primeiro nessa situação, pré-candidato ao governo do Estado. Depois, quando o prefeito Zé Serra decidiu assumir a candidatura ao governo do Estado, eu o apoiei imediatamente, porque entendo que nesse momento ele representa um potencial de aglutinação de apoios políticos em torno da sua candidatura muito maior do que qualquer um de nós que teríamos que construir isso ao longo do processo eleitoral. Ele já sai num patamar muito elevado. Agora, eu nem por isso joguei fora o projeto de voltar à vida pública. Nesse sentido, eu vou me apresentar nessas eleições como candidato a deputado federal. Estou trabalhando para isso, pelo PSTB, porque entendo que nós precisamos dar a contribuição para que a situação política do nosso país tenha uma melhoria, tenha uma reversão em relação a isso que nós estamos assistindo hoje. Caso eleito, já existe algum projeto em sua mente que beneficiará a educação brasileira? Olha, eu quero ser se vier a ser eleito pela população, eu quero ser o deputado da educação. Você sabe, eu não sou pedagogo, eu sou economista, mas as circunstâncias da vida me levaram à educação. E nos últimos praticamente 30 anos, 80% da minha vida profissional foi na educação. Então, eu realmente quero usar toda essa experiência no sentido de contribuir para a melhoria da qualidade da educação no Brasil. Eu acho que o meu projeto é contribuir para que não haja mais diferença de qualidade entre a escola pública e a escola particular. Isso eu acho que hoje é o mais importante no Brasil. No passado, a desigualdade no nosso país estava associada à diferença de acesso à educação. Hoje,
ela está vinculada à diferença de qualidade entre a escola pública e a escola particular. Não são iguais as oportunidades para quem sai da escola pública e quem sai da escola particular. E nós temos que eliminar essa diferença. Nós temos que melhorar a qualidade da escola pública. Tudo que for nesse sentido, eu vou apoiar e vou trabalhar para isso. Pegando esse ensejo, o senhor é a favor de cotas voltadas para estudantes de escolas públicas? Eu sou a favor de melhorar a qualidade na escola pública. Isso tem que ser o objetivo do país, não é? Eliminar a diferença, como eu acabei de dizer. Agora, nós temos que entender que hoje há diferenças. E as pessoas que estão terminando a escola pública hoje precisam de um apoio, precisam de algo extra. Não é? Precisam do que se chama uma ação afirmativa. Agora, ações afirmativas existem várias, de diversos tipos. Por exemplo, quando eu era ministro da Educação, nós criamos o programa de cursos pré-vestibulares gratuitos para jovens carentes, né? Que é uma ação afirmativa importante. Aqui a Unicamp, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, dá uma pontuação extra no vestibular para o aluno que vem da escola pública, né? É uma ação afirmativa. O governo do estado, o governador Alckmin, antes de sair, baixou um decreto dizendo que as FATECs, as Faculdades de Tecnologia e as escolas técnicas dão também uma pontuação extra nos exames de admissão para o aluno que vem da escola pública. Então, há vários tipos de ações afirmativas, né, que eu acho inteligentes. Agora, as cotas, eu não sou contra as cotas, desde que elas não sejam excessivamente detalhadas a ponto de prejudicar a qualidade na universidade. Ou seja, uma cota genérica, 50% do aluno que vem da escola pública, eu sou a favor. Por quê? Aí você tem uma competição. Vão entrar os que se prepararem melhor, os alunos vão se preparar para entrar na universidade. Agora, se você faz uma cota tão detalhada, em que praticamente a pessoa entra sem estar preparada para a universidade, você diminui o nível da universidade. E isso não pode acontecer. Então, eu acho que nós precisamos ter bom senso no Brasil hoje para entender a necessidade da ação afirmativa, mas buscar no futuro que elas não sejam necessárias. Porque se a qualidade da escola pública é a mesma da particular, as cotas não são mais necessárias. No Espaço Comunidade hoje, especial Educação, estamos conversando com o ex-ministro da Educação, ex-secretário da Educação do Estado de São Paulo, Paulo Renato Souza. Após o intervalo, você vê a segunda parte da entrevista. Já já a gente volta. A UNG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica, além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. UNG, formando profissionais e atendendo a comunidade. Estamos de volta e você confere agora a segunda parte da entrevista exclusiva com Paulo Renato de Souza. Veja. Ministro, o que eu observo é que a reforma universitária, por exemplo, está aí quase para entrar em vigor, para sair da teoria para ir para a prática. Mas o governo não está dando muito mais atenção ao próprio ensino universitário do que propriamente o ensino médio, o ensino fundamental, que deveria ser priorizado nesse momento? Apenas uma correção. Eu acho que nós estamos longe ainda da implantação da reforma universitária porque ela sequer chegou ao Congresso. Aparentemente está nos momentos finais de ser enviado ao Congresso. Mas ainda teremos uma longa discussão no Congresso. Né? Agora, eu estou de acordo com você. A minha crítica principal ao governo do presidente Lula na área da educação é que ele perdeu o foco no ensino básico. Né? E eu acho que há tarefas importantes no ensino básico que deveriam ser prioridade no Brasil. Por exemplo, universalizar o acesso ao ensino médio, todo jovem médio. Aumentar a atenção na educação infantil, especialmente na pré-escola. Terceiro, cuidar dos fatores todos que têm a ver com a qualidade, formação do professor, treinamento do professor, leitura em sala de aula, participação dos pais na escola, todos os fatores que têm a ver com a qualidade, que são comprovadamente
relacionados com a qualidade, deveriam ter uma atenção especial do governo. E eu acho que isso se perdeu ao longo desses 3 últimos anos. Só para encerrarmos, o ministro Fernando Haddad, ele vem sendo ovacionado, digamos assim, de elogios por grande parte dos críticos da educação. O senhor tem uma opinião formada sobre o ministro Fernando Haddad? Olha, eu acho que o ministro Fernando Haddad está procurando fazer um trabalho, ele não vem da área da educação, não é? E, portanto, ele tem que escutar muito. Eu acho que ele tem essa qualidade, não é, de escutar e tem a qualidade de procurar ter bom senso no encaminhamento das questões, não é? E, portanto, agora, a minha crítica é um conjunto da obra do governo Lula, digamos assim, né? Esta falta de atenção, foco no ensino básico. Você veja, o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico, agora recém está sendo aprovado no Congresso, no 4º ano de governo. Portanto, não será implementado no governo do presidente Lula. Foi uma bandeira de campanha dele, né? Falou isso na campanha eleitoral, não implementou, né? Deixaram de lado programas importantes, como o programa Leitura em Minha Casa, o programa de participação dos pais na escola, né? Programas importantes foram abandonados, né? E alguns, no caso do ensino superior, por exemplo, a avaliação, o sistema de avaliação antigo Provão foi substituído por um sistema que eu não consigo entender o que significa, não consigo ler o resultado do exame e dizer, bom, essa faculdade é melhor que aquela, né? Então, eu acho que houve realmente houve um desvio muito grande de rumos nesse período. Agora, o ministro Fernando Haddad, pessoalmente, eu acho que é uma pessoa que está procurando, se esforçando para acertar, né, dentro das limitações que ele tem, tudo como membro do governo, mas eu acho que ele está procurando acertar. O programa Espaço Comunidade acabou de bater um papo aqui com o ex-ministro da Educação, ex-secretário de Educação do Estado de São Paulo, ex-reitor da Unicamp. Ministro, obrigado por ter aceito o convite, ter batido esse papo conosco, ter tirado aí algumas dúvidas referente a planos, projetos de educação para o Brasil. Obrigado. Muito obrigado, Adriano. Obrigado a todos os telespectadores. O chanceler da UNG, professor Antônio Veronese, também deu uma entrevista exclusiva ao Espaço e Comunidade e falou sobre o sistema educacional brasileiro. Confira. Hoje no Espaço e Comunidade especial sobre educação, já batemos um papo com o ex-ministro da Educação, Paulo Renato Souza. Agora vamos bater um papo com o chanceler da UNG, professor Antônio Veronese. Professor, obrigado por ter aceito o convite do Espaço Comunidade e bater um papo com a gente sobre educação. É sempre um prazer estar com vocês e me causa uma felicidade maior ter pessoas que têm o estímulo que vocês têm fazendo esse tipo de trabalho. Uma das perguntas que eu acabei de fazer para o ex-ministro é quanto à dificuldade de fazer com que projetos tornem-se realidade no Brasil, principalmente na área de educação. O senhor também tem essa visão crítica de que há uma dificuldade? E por que há essa dificuldade, professor? A dificuldade ocorre porque se mistura muito a parte técnica com a parte política, quando se trata de questões educacionais e da saúde nesse país. Então, há uma norma que você imprime, aliás é uma frase que eu cunhei e que tem se expandido, de que a norma básica para a administração de qualquer processo é prever, prover e acompanhar. E na administração pública nem sempre quem prevê é aquele que provê e muito menos aquele que acompanha. Então, às vezes, o espírito de uma ideia se perde no caminho. Ou a provisão não acontece porque aquele que deveria fazer é contrário à ideia e aquele que acompanha tem apenas um emprego ali e está marcando passo na sua vida. De modo que na administração pública é complicado fazer com que as coisas aconteçam, porque nem sempre quem tem a ideia é aquele que deve implantá-la. Se nós tivéssemos um sistema em que o executivo pudesse, tendo a ideia, durar um certo tempo dentro do seu trabalho para poder acompanhar essa ideia, nós teríamos muito mais resultado. Mas infelizmente acontecem essas coisas. Há até um posicionamento muito errado de governo para governo. Você veja, cada ministro que entra vem com uma nova visão das coisas e começa como se tudo estivesse iniciando naquele momento, deixando de lado o que o ministro anterior fez.
Isto prejudica muito o andamento das questões. Essa troca constante de políticas é extremamente nociva à educação, porque o que nós vemos, existia um governo que seguia uma linha para a política econômica. Isso não aconteceu com a política educacional. Isso é uma grande barreira para que projetos sejam colocados em prática. Você fez um belo comparativo. Você veja que o Henrique Meirelles, que era alguém que primava de trânsito na administração anterior, foi escolhido como o diretor do Banco Central. E isto fez com que houve uma continuidade na política econômica. De alguma maneira, isso influiu. Há um exemplo que eu trago sempre à baila, quando é oportuno, que é um exemplo do Japão. Eu tive a oportunidade de visitar o ministro japonês, quando o reitor da Universidade da ONU era um brasileiro, e tive a oportunidade de ver que o ministro da Educação do Japão era ministro, pasmem vocês, há 38 anos, o mesmo ministro. Ou seja, ele teve um bom resultado no seu primeiro mandato, ficou no segundo, teve o terceiro e assim por diante. Ele até me disse que quando ele fez 20 anos de ministério, ele tentou dar a vez para outro, mas quem entrou não entendeu o processo e ele teve que voltar. De modo que, eu não estou dizendo que as coisas devam se eternizar, mas aquilo que é bom deve permanecer. Não estou querendo dizer com isso que o ministro A, o B, ou mesmo o ministro Paulo Renato, devesse permanecer no governo, nesse ou naquele momento. Mas as políticas deveriam permanecer, para que as coisas evoluíssem. Uma vez que o Congresso Nacional, que é nosso representante, aprova um conjunto de ideias, por que é que elas são jogadas no lixo quando um novo governo entra? Espaço e Comunidade conversa com o professor Antônio Veronese. Professor, eu quero agradecer a sua participação no programa, deixar ele sempre de portas abertas para a sua participação. Obrigado mesmo por ter aceito esse convite. Eu tenho muito prazer em participar de programas dessa natureza. Eu me considero um educador por natureza e um empresário por consequência. Para que vocês tenham uma ideia rapidíssima. Eu só assumi a direção de uma escola quando iniciei a minha carreira no direcionamento das instituições de ensino, porque essa escola ia fechar. Eu então assumi a direção dessa escola, que era o Colégio Claretiano, juntei um grupo de professores, passei a dirigi-lo, aí transformei esse colégio nas faculdades Farias Brito e aí por diante. Então eu me considero sempre um educador. E quando eu falo com maior acidez de alguns problemas, é porque tenho isso no espírito. Então, não é porque eu esteja bravo com alguém, ou porque eu seja casmurro das minhas posições. É porque eu sinto no peito a vontade de acertar e de que as coisas da educação deste país se acertem. Obrigado a todos vocês. Nós é que agradecemos a sua participação em nosso programa, professor. Daqui a pouco tem o reitor da UNG, professor Valmor Bolan, em entrevista exclusiva. E você ainda vai saber a opinião das pessoas após um fórum no UNG em Pauta. A UNG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica, além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. UNG, formando profissionais e atendendo a comunidade. Em entrevista ao nosso repórter especial, o reitor da UNG, professor Valmor Bolan, fala sobre avaliação institucional, o CAENS, cursos tecnológicos e as metas da universidade. Hoje no Espaço e Comunidade, especial sobre educação, já conversamos com o professor Antônio Veronese, chanceler da UNG, com o ex-ministro da Educação, Paulo Renato Souza. Agora vamos bater um papo com o reitor da UNG, professor Dr. Valmor Bolan. Professor, obrigado prazer. Por ter aceito o convite do Espaço Comunidade. Professor, a avaliação do ensino superior completou aí 10 anos. Em sua opinião, por que avaliar é importante? Mudo minha pergunta. Avaliar é importante? Claro, avaliar é sempre importante.
E na área do ensino, de modo especial do ensino superior, a avaliação tradicionalmente era concebida e aceita apenas como avaliação do rendimento escolar do aluno. Não havia a ideia e nem a aceitação da ideia da avaliação institucional. Avaliar professores era impossível, porque eles se aceitavam, se consideravam não avaliáveis. Eles não poderiam ser avaliados, porque eles tinham a ciência e a sabedoria do Olimpo. Mas essa coisa foi mudando. O Paulo Renato Souza, o ex-ministro que hoje nos brindou com uma excelente conferência na 5ª edição do Fórum Permanente de Educação da Universidade de Guarulhos, foi o grande introdutor da avaliação institucional como instrumento de melhoria da qualidade do ensino superior. Avaliar significa avançar, melhorar, oferecer coisas do agrado qualitativo esperado pelos alunos, pela comunidade acadêmica e pela sociedade. A criação do CAENS, digamos assim, de uma forma indireta, ela serve como um instrumento de avaliação das instituições privadas? Não tem dúvida nenhuma. O CAENS, que é o Código de Autorregulamentação do Ensino Particular Brasileiro, que tem como instrumento de ação e de atividade o Comitê de Ética, formado por 5 grandes personalidades, tem o objetivo de assegurar o comportamento ético, moral, transparente, verdadeiro, honesto de todos os que labutam e trabalham no sistema de ensino superior privado. Este trabalho também objetiva a consecução de graus ascendentes de qualidade ética nas instituições de ensino superior, a ponto de termos estabelecido um ISO da qualidade ética, que será obtido através da avaliação, não é, das universidades, em cima de todos os indicadores que compõem esse elemento importantíssimo da formação, não só dos dirigentes, mas de todos que labutam no contexto da universidade. É uma forma importante de avaliação, e as universidades estarão sendo continuamente avaliadas e também premiadas. Avaliar não quer dizer castigar. Avaliar, sobretudo, é um instrumento para avançar, para premiar, para melhorar. Eu vejo que a UNG ela vem investindo em cursos tecnológicos, né? Agora no campus Itaquá, no campus São Paulo. Qual a visão da UNG sobre a eficácia desses cursos? É evidente que nós consideramos isso tão importante que colocamos entre as 3 metas da universidade para o biênio 2006-2007. A meta 1, ampliação dos cursos tecnológicos de curta duração, que permite inserção mais rápida, sobretudo dos adultos que já estão no mundo do trabalho e aqueles que têm menor poder aquisitivo. E esse é o primeiro grande objetivo nosso. O segundo é a informatização total e o terceiro é a sustentação e ampliação de toda a área da saúde, que contribuiu em 2004 com mais de 57 mil atendimentos gratuitos e no ano passado com 54.500 atendimentos gratuitos. Portanto, quanto à área dos cursos tecnológicos, a implantação e ampliação deles é meta nossa para 2006-2007. No programa especial hoje do Espaço Comunidade sobre Educação, acabamos de conversar com o professor Dr. Valmor Bolan, que é reitor da UNG. Obrigado, professor, por ter aceito o convite do Espaço Comunidade. Eu que agradeço, parabenizo pelo programa Espaço Comunidade, que vem se afirmando como um excelente programa, um dos melhores que eu tenho visto e presenciado na área da produção universitária
paulista e brasileira. Muito obrigado. Obrigado por sua participação, professor, e é sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Agora, vamos ver a opinião das pessoas logo depois da realização do fórum no UNG em Pauta. A palestra do ex-ministro Paulo Renato de Souza reuniu alunos, professores, diretores de ensino e a comunidade guarulhense. Após a apresentação sobre um projeto de educação para o Brasil, nossa equipe conferiu a opinião das pessoas a respeito do assunto. É importante a gente estar tendo esse tipo de evento, né, principalmente para algumas pessoas que estão iniciando na área de educação. E para quem já está, é um momento de estarmos próximos de pessoas assim, no caso, um ex-ministro. A palestra, de fato, foi bastante interessante pelo fato de que a educação hoje em dia está sendo um pouco deixada de lado. Então, sabermos o que fazer em relação à melhoria disso é bastante interessante, tanto para nós quanto alunos, como futuros educadores, né? Eu acho que a questão que ele está colocando em pauta é importante para o progresso realmente das atividades que serão desenvolvidas na escola. Só que há outros projetos que podem ser desenvolvidos. Por exemplo, penso que desenvolver potenciais, né, de cada aluno, de cada professor, é um tema também que pode ser discutido em outras palestras e é muito importante para a descoberta de novos talentos. E o nosso especial de educação fica por aqui. Espero que você tenha gostado. No próximo programa tem mais interatividade e conhecimento na sua revista eletrônica. O Espaço de Comunidade é uma produção dos alunos e professores do curso de Publicidade, Propaganda e Jornalismo da UNG. E você também não pode perder o UNG Ciência, um ótimo programa aqui na TV Guarulhos. Até mais!